Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, mas que eu sempre tenho muita dificuldade de responder, que é livro de filosofia para iniciantes. Ou seja, aquela pessoa que tem interesse de ler filosofia, mas não quer começar pelos filósofos, porque a gente sabe que os livros de filosofia geralmente são um pouco mais difíceis, tem uma linguagem ali um pouco mais complicada. A minha dificuldade de responder essa questão tá porque eu comecei a ler filosofia na faculdade, já os livros dos filósofos, apanhei pra caramba pra conseguir entender, mas eu sei que nem todo mundo tem essa pretensão de trabalhar com filosofia ou de ir para a vida acadêmica. Muitas vezes tem curiosidade de entender mais sobre o assunto e aí quer começar por algo um pouco mais simples. Bom, então hoje eu fiz uma seleção dentro das coisas que eu já li, que eu acredito que possa ser interessante para vocês aí, para quem quer começar essa leitura em filosofia de uma forma mais tranquila. Bom, a primeira categoria que eu vou falar hoje é a categoria de livros de literatura feito por filósofos. Ou seja, livros produzidos por filósofos, mas que são livros literários, que você pode ler como qualquer outro autor de literatura, como, sei lá, uma Clarice Lispector. Um deles que eu vou falar hoje é esse aqui, o Assim Falava Zaratustra, que é um livro aí do Nietzsche. Esse livro você pode ler ele como qualquer outro livro de literatura. Conta a história aí, né, de um sábio que foi passar um tempo aí nas montanhas, e quando ele desceu, né, dessa montanha, ele vai ensinar aí para as pessoas as coisas que ele aprendeu nesse momento de isolamento. É um livro muito bacana pela simples história em si, mas ele também contém bastante ali dos conceitos trabalhados pela filosofia, pela teoria do Nietzsche, né? Um dos conceitos também trabalhados nesse livro é o conceito de super-homem. Então, você pode começar a ler um livro desse sem muita pretensão de achar que você, nossa, eu tenho que ficar aqui estudando, buscando conceitos. Não, você vai meio que aprendendo de forma assim, bem espontânea e natural essa perspectiva no Nietzsche, sem precisar estudar de fato os conceitos que o Nietzsche trabalha. Tem outros livros que eu não tenho assim como livro físico, tenho só em PDF ou então em e-book. Um deles é A Náusea, do Sartre. Os existencialistas produziram bastante livros de literatura misturados com filosofia. A Náusea, do Sartre, O Estrangeiro, do Camus, que é um livro que eu gosto bastante, é uma história muito interessante, dentre outros. Aí vem uma subcategoria desses livros aí de literatura e filosofia misturado, que são os livros dos filósofos estoicistas. Um dos livros aí que eu acho bem bacana é um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida, do filósofo Sêneca. Gente, o estoicismo foi uma escola filosófica que surgiu ali na Grécia Antiga, no período de expansão do Império de Alexandre o Grande. E boa parte da filosofia que foi produzida nesse momento tinha um caráter muito prático. Como assim? Eles falavam sobre coisas cotidianas. A filosofia, ela servia para, vamos dizer assim, alcançar a sabedoria e para que essa sabedoria pudesse te dar uma vida melhor, uma vida boa, uma vida feliz. E aí esses filósofos, eu acho interessante começar por eles, né? Porque eles têm uma linguagem bem simples. E fala sobre coisas cotidianas. Os livros deles são uma espécie de manuais aí de como ter uma vida boa. E aí o Sêneca, que é um dos grandes expoentes aí do estoicismo, vai trabalhar esse livro aí, as suas lições de sabedoria, né? E eles sempre trabalham dentro dessa perspectiva de que a vida é breve, né? A vida é efêmera. Então a gente tem que saber viver da melhor forma possível nesse pequeno tempo que nós temos aqui. Bom, terminada essa categoria de filosofia e literatura, eu vou para uma segunda categoria, que é para pessoas que de alguma forma querem começar a aprofundar um pouquinho mais ali a sua compreensão sobre os filósofos, que são os livros de comentadores de filosofia. Bom, quem são esses comentadores? São pessoas aí, mulheres e homens estudiosos num determinado assunto ou num determinado filósofo, que produzem livros que vão explicar esses conceitos de uma forma um pouco mais simples e mais didática. Um dos livros que eu trouxe aqui, 2 livros, eu trouxe esse livro, 10 lições sobre Kant e Compreender Adorno. Esses 2 livros são da editora Vozes, e essa editora ela produz esse tipo de livrinho que são, você pode ver, são bem fininhos,
que de fato são livros que vão explicar, né? Ou seja, essas 10 lições aqui sobre Kant vão trazer alguns dos conceitos fundamentais do filósofo Kant de uma forma simples, né? O autor, ele até coloca uns esqueminhas que pode ser interessante, né? Você percebe aqui, ó. Pode ser interessante para você começar a entender esses conceitos, né? Esse livro 10 lições, tem de vários outros filósofos, assim como esse Compreender, tá? Se você botar no Google aí, você vai achar de vários filósofos diferentes. Esse 10 lições é bem resumidinho e uma coisa bem simples e mastigada. Esse Compreender, ele já, vamos dizer assim, dá uma aumentada aí no grau de dificuldade, mas ainda assim são livros mais simples de entender do que se você simplesmente pegar um livro do Kant para ler ou um livro do Adorno, tá? Bom, e por último, eu vou falar sobre a terceira e última categoria, que são os livros de História da Filosofia. Que aí, esses livros, eles apresentam panoramas de vários filósofos diferentes, de várias escolas filosóficas e pensamentos. Aí é também para quem quer dar aquele passinho a mais, que realmente tem um interesse por filosofia e quer compreender esse geralzão. E eu trouxe esse livro que eu gosto muito, que é o Livro da Filosofia. Gente, eu amo muito esse livro porque, primeiro, que ele fala de autores assim da antiguidade até a idade contemporânea, ele faz um resumão. Outra, ele não coloca somente filósofos ocidentais, ele também coloca filósofos orientais, o que é muito raro nos livros de história da filosofia. E ele é um livro lindo, né, gente? Olha que lindo esse livro. Abri aqui para vocês. É um livro que tem um design muito bonito, trabalha com uns esqueminhas também que fica fácil de entender, coloca um pouco aqui do histórico do autor do lado, trabalha com imagens. Então ele é um livro muito bacana para quem quer entender esse geralzão sobre filosofia de uma forma simples. Também é um livro que vai ser, como ele vai abordar tantos autores, né? Ele vai ser bem resumido, vai trabalhar só os conceitos fundamentais, mas ele também tem uma linguagem simples e que é bem interessante de entender. Bom, gente, essas foram as minhas dicas hoje. Eu sei que ler filosofia não é uma tarefa fácil. Eu mesmo, como eu falei no começo, né, apanhei bastante, porque a gente tem que entender que filosofia são teorias trabalhadas com métodos, então não dá só para ler filosofia, você tem que estudar. Então a minha dica é, quem quer começar aos poucos, segue essas dicas que eu falei, mas se você quer realmente adentrar no mundo da filosofia, o texto do próprio filósofo é algo insubstituível. Nada substitui você tentar se aprofundar e criar a sua própria visão e interpretação do autor no texto ali que ele produziu. Mas é isso, espero que vocês se empolguem com as leituras, aproveitem a quarentena para poder descobrir esse mundo novo aí da filosofia.